Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Menor número natural simultaneamente divisível por 2, 5 e 9. Exercícios vou aplicar. Página 17, exercício 11. O enunciado pede para descobrir o menor número natural, que seja simultaneamente divisível por 2, 5 e 9. Vamos resolver este exercício por 3 métodos. No primeiro método, vamos utilizar os critérios de divisibilidade. No segundo método, vamos utilizar a decomposição em fatores primos. E no terceiro método, vamos recorrer ao conceito de múltiplos de um número, em particular, o menor múltiplo comum. No primeiro método, vamos recorrer aos critérios de divisibilidade por 2, 5 e 9. Qual é o critério de divisibilidade por 2? Isto é, quando é que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2, quando e apenas quando é par. Vamos então começar por criar a sequência de números pares menores ou iguais a 100. Todos eles, pelo facto de serem pares, são divisíveis por 2. Qual é o critério de divisibilidade por 5? Isto é, quando é que um número é divisível por 5? Um número é divisível por 5, quando e apenas quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Vamos fazer uma primeira restrição à sequência de números pares menores ou iguais a 100, dos números também divisíveis por 5, pelo que ficamos com os números 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Reparemos que estes números são divisíveis por 2 e por 5. Ou seja, são números divisíveis por 2 vezes 5, ou seja 10. Por isso mesmo, é que a sequência ficou reduzida aos múltiplos de 10, menores ou iguais a 100. Qual é o critério de divisibilidade por 9? Isto é, quando é que um número é divisível por 9? Um número é divisível por 9, quando e apenas quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Vamos fazer uma segunda restrição à sequência dos múltiplos de 10, menores ou iguais a 100, dos números também divisíveis por 9, pelo que ficamos com os números 18, 36, 54, 72 e 90. Reparemos que todos estes números são divisíveis por 9, mas apenas o número 90 é que é divisível por 2, por 5 e por 9. No segundo método, vamos recorrer à decomposição em fatores primos. Como os números 2 e 5 são números primos, então 2 é igual a 2, e 5 é igual a 5. Restando apenas o número 9, que não é um número primo, e é igual a 3 ao quadrado. O menor número natural, que seja simultaneamente divisível por 2, 5 e 9, é exatamente o MMC de 2, 5 e 9. O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números, que geralmente se designa por MMC, seguido de parênteses, no interior do qual se discriminam todos os números que estamos a considerar, é igual ao produto de todos os fatores primos comuns e não comuns, de maior expoente. No caso MMC, dos números 2, 5, 9, pela decomposição dos números em fatores primos, podemos constatar que não existem fatores primos comuns entre os 3 números. Temos apenas fatores não comuns. No terceiro método, vamos recorrer ao conceito dos múltiplos de um número. Vamos começar por considerar o conjunto dos múltiplos de 2, menores ou iguais a 100. Podemos perguntar, por que definimos este intervalo, e, não o maior? Simplesmente, porque sabemos que o primeiro múltiplo comum a os números 2, 5 e 9, está incluído nesse intervalo. Agora consideremos o conjunto dos múltiplos de 5, menores ou iguais a 100.
E finalmente, o conjunto dos múltiplos de 9, menores ou iguais a 100. Da análise dos três conjuntos de múltiplos, podemos confirmar que existe um número que é simultaneamente múltiplo de 2, de 5 e de 9. O 90 é exatamente o menor dos múltiplos, comuns aos três números, 2, 5 e 9. Repara que os números 2, 5 e 9 têm infinitos múltiplos comuns. E o conjunto corresponde aos múltiplos de 90.